Ora viva, muito boa noite, caro internauta que nos acompanha a partir da nossa página do YouTube. Já está no ar, sim, a edição de quarta-feira do FTV Debate, que traz para si o melhor das discussões que tem que ver com os temas que marcam a atualidade nacional. E para o dia de hoje não vai ser diferente, não vamos fugir à regra, temos temas a serem arrolados nesta mesa de debate. O primeiro deles, obviamente, a audição na PGR de Bernardino Rafael, que é antigo comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, como também de Pascoal Ronda, antigo ministro do Interior. Vamos tentar perceber quais são as implicações desta mesma audição, que foi uma consequência das queixas-crime apresentadas pela sociedade civil, especificamente o CDD, como também a plataforma Decide. Se quiser saber quais são os próximos temas a serem arrolados nesta mesa de debate, fique conosco até o final desta transmissão. Caro internauta, que comece o debate. Mesmo à minha direita tenho o deputado Saber, que imediatamente vai fazer a abertura deste debate sobre a audição na PGR do antigo comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, como também de Pascoal Ronda, que era ministro do Interior. O antigo comandante da PRM, Bernardino Rafael, e o ex-ministro do Interior, Pascoal Ronda, foram ouvidos. Deputado Saber, desde já muito boa noite, pela Procuradoria-Geral da República no âmbito das queixas de crime que foram apresentadas pela sociedade civil ligadas à atuação das forças de segurança no meio daquelas que foram as manifestações pós-eleitorais de 2024 para uma transição de 2025. Esta investigação buscava apurar responsabilidades, como também compreender quais foram exatamente as razões de tanta violência protagonizada pelas forças de defesa naquela época do ano. Muito boa noite, deputado Saber. Pode fazer, sim, a introdução, como também apresentar os seus pontos prévios. Boa noite ao professor, boa noite aos nossos internautas e a todo aquele que está ligado a este momento ao FTV Debate. Mais uma vez, obrigado pelo convite que nos foi formulado para debatermos determinados temas que fizeram faz a semana. Bem, primeiro solidarizar-me às famílias que ficaram enlutadas pela passagem do ciclone tropical na província de Inhambane. Tivemos ali 4 mortes e cerca de 6.000 afetados pelo ciclone. Mais uma vez o país entrou numa situação calamitosa e, sendo um povo resiliente, acredito que muito breve iremos ultrapassar esta situação. Indo concretamente ao tema que nos foi arrolado como primeiro tema, a audição do antigo comandante-geral da PRM, tanto como do antigo ministro do Interior, eu penso que, de princípio, Moçambique é um Estado de Direito e faz-se sentir com isso. A PGR, neste caso, faz sentir que, de facto, é importante este papel de ouvir a opinião da sociedade civil. Vimos que essa queixa foi uma queixa apresentada pela plataforma Decide, porque sentiu que há uma necessidade, mediante os factos que foram arrolados, como consequência das manifestações que foram ou que afetaram o país pós o período eleitoral. E isso demonstra que, mesmo sabemos que essas duas figuras são figuras de alto nível, ou estiveram em funções de alto nível, ao nível do governo e do Ministério do Interior, mas mesmo assim estiveram ou foram chamados para serem ouvidos. Eu penso que é um papel que, que temos que saudar, e também percebermos, porque ainda não foram arroladas, como é que posso dizer, não sabemos na essência a culpabilidade final dos factos arrolados. Então, eu penso que é um papel normal, é um papel normal institucional que a PGR está a levar a cabo e de facto, há necessidade de serem ouvidas mais outras partes, porque hoje estamos a falar do Bernardino Rafael enquanto comandante-geral da PRM, mas temos que saber que antes da ação da polícia ou de se fazer sentir o papel da polícia nesse processo de controle ou de agressividade da própria polícia em relação aos manifestantes, houve muito além
determinados elementos ou figuras que estiveram por frente dessas manifestações que foram agressivas e fizeram com que as consequências fossem essas do que nós hoje arrolamos como princípio de um caso criminoso que submetemos à PGR. Então, eu penso que é uma questão normal, institucional, que a PGR está a conduzir e além dessas duas figuras, acredito que virão mais nomes que deverão ser arrolados para termos o desfecho final deste processo que preocupa a todos nós como moçambicanos e como um Estado de Direito democrático. Muito bem, muitíssimo obrigado, deputado Saber. Professor Pangaia, muito boa noite. Acredita que esta audição é um sinal do reforço do Estado de Direito ou é apenas uma resposta à pressão social? Isto é, para o inglês ver. Muito boa noite. Os seus pontos prévios também, com brevidade. Boa noite para si, boa noite, deputado Saber. Boa noite, telespectadores. Estamos aqui mais uma vez para poder partilhar naquilo que é o ser-estar do nosso país, particularmente a esse ponto que hoje constitui algo de debate em quase todos os órgãos sociais, nacionais aqui como internacionais. Eu creio que seja um teatro para lavar a imagem que o país ele acabou tendo em face das mortes que foram perpetradas durante o ano de 2024 nas manifestações. Mas vou desenvolver e explicar porque que eu considero isso como sendo um teatro, como sendo momento de lavagem de imagem ao nível internacional e nacional, esse julgamento que eventualmente esteja a decorrer neste momento. O meu ponto prévio, eu continuo a questionar a vantagem do Fundo Soberano num país onde tudo falta. Estamos neste momento com uma carência de medicamentos, de soros, já muitas cirurgias não estão a ser realizadas nos hospitais em face de soro, em face de produtos para anestesias, dentre todas as coisas vitais para poder conseguir salvar vidas humanas que estão a entrar nos hospitais do país. Mas, no entanto, há anúncios de valores que estão sendo depositados no Fundo Soberano. E eu não entendo efetivamente por que o governo faz uma coisa dessa. Se aqueles que vão precisar desses valores estão a morrer por doenças que poderiam ser evitadas, poderiam ser tratadas caso existissem medicamentos, poderia haver cirurgia caso existisse elementos para poder proceder assim. As pessoas estão a morrer, mas, no entanto, o governo está a poder preocupar-se em poder guardar dinheiro para o futuro. Quem que vai usar esse valor, tendo em conta que as pessoas vão morrendo dia após dia? Desde sempre, da altura em que se falou do Fundo Soberano, eu sempre questionei. E o outro problema, para além dessa situação das pessoas estarem a morrer, das pessoas não haver condições básicas sociais, também guardar dinheiro para depois ir pedir emprestado dinheiro no outro país. Por que não usar o nosso próprio dinheiro? Se é que nós temos carência, então por que guardamos? Guardar dinheiro e deixar de utilizar o nosso dinheiro para depois recorrer ao Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, pedir emprestado dinheiro com requisitos que, de certa maneira, até tiram a soberania nacional. O país está-se a entrar no mesmo processo de colonização dos 14 países que estão a sendo, neste momento, subjugados pelo o IFA francês, pela França. Esses países têm uma obrigatoriedade de fazer o depósito do seu tesouro no banco francês e só tem o direito de usar 20%, 80% deve poder guardar. Eles são obrigados a fazer isso. E quando eles terem terminado de usar os 20% e tiverem outra necessidade, devem pedir emprestado o próprio dinheiro que eles deram. Isso é claro nos 14 países que a França está neste momento a poder dominar. Não é a mesma forma que está a acontecer no nosso país
de nós podermos voluntariamente ou obrigados a poder guardar um dinheiro e depois lhe pedir emprestado. Provavelmente o dinheiro que nós estamos a pedir é o nosso próprio dinheiro que é o tal fundo soberano que nós estamos agora, porque afinal de contas guardamos no sistema dele, que é o SWIFT. Então eles têm o controle desse dinheiro. Quando nós vamos pedir dinheiro, provavelmente estão a tirar o mesmo nosso dinheiro que nós estamos a dizer que estamos a guardar para nos dar. Mas, infelizmente, esse governo não está a ter em conta essa situação. É preciso que se reveja a questão do Fundo Soberano. O Fundo Soberano ele não deve existir enquanto os nossos hospitais estão com falta de medicamentos, cirurgia não realizadas por falta de elementos fundamentais para se realizar tais cirurgia, pessoas a morrerem, mas, no entanto, estamos a ter dinheiro guardado. Não faz sentido. Em relação ao julgamento... Audição, aliás. Em relação à audição do Bernardino Rafael, antigo comandante-geral da PRM, e o Pascoal Ronda, antigo ministro do Interior, considero eu como sendo um teatro, sendo um momento de lavagem de imagem. Se percebeu de que efetivamente o mundo acompanhou a matança de mais de 400 e tal pessoas por baleamento, e não havia outra forma de como se justificar a esta questão. Porque, graças a Deus, os mídias fizeram uma cobertura direta de todas essas falcatruas, de todos esses massacres, e o mundo acompanhou. Assim sendo, há queixa ao nível interno e ao nível internacional com relação àquelas mortes. E o país precisa de se justificar a esse tipo de situações. A forma que encontrou foi efetivamente de usar a sociedade civil para que ela possa meter uma queixa e dessa queixa chamar júniores para serem ouvidos. Eu não concordo com o chamamento de Bernardino Rafael, antigo comandante-geral, o chamamento do Ronda, antigo ministro, para poderem ser ouvidos. Eles poderão ser ouvidos, mas numa primeira instância, quem deveria ser ouvido é o antigo presidente da República, chefe do Estado, comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, Filipe Jacinto Nunes. É ele que, nessas alturas, deveria estar a ser ouvido, e ele, por sua vez, havia de indicar outros nomes que estão inclusos naquela altura. Por que eu considero que a sociedade civil, de alguma forma, foi usada? Nós ouvimos naquele momento em que estava a mencionar eventuais personalidades que poderão ser chamadas para serem ouvidos. Em nenhum momento ouvi a falar do antigo presidente, o antigo comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, Filipe Jacinto Nunes. Só falou do nível provincial, de vários outros comandantes. Esse falou, mas omitiu a figura principal, que é o Filipe Jacinto Nunes. Então é nesse contexto que a mim cheira-me uma combinação com a sociedade, os ditos da sociedade civil, para que possam tentar julgar e amanhã dizer que não, este país é de Estado de Direito, já se julgou as pessoas envolvidas e, por conseguinte, é uma lavagem de imagem. Não considero uma audição verídica, mas um momento de poder lavar. Aquela questão de lavagem de dinheiro é a mesma situação aqui que estamos a ter, lavagem de imagem. Não se trata efetivamente de... Porque se fosse uma situação séria... Olha, janeiro, fevereiro, Filipe Jacinto Nunes já deveria ter sido chamado. Não foi chamado até hoje. E aí o tal membro da sociedade civil que meteu queixa mencionou apenas autoridades inferiores. Não chegou de mencionar que também será chamado o antigo comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança. Porque é ele o maior responsável disso. Eu não posso crer que Bernardino Rafael, sendo o comandante-geral da PRM, praticar atos praticamente de genocídio que ocorreram, sem que o seu chefe, que é o Filipe Jacinto Nunes, tivesse tomado medidas contra ele. Não houve nenhuma medida que Filipe Jacinto Nunes tomou contra o comandante-geral da PRM, nem contra o ministro do Interior. Não houve.
Nem meteu. Naquela altura, as manifestações estavam a decorrer na altura dele. Ele, como superior hierárquico de Bernardino Rafael, qual foi a ação disciplinar e criminal que Filipe Jackson tomou? Ele, como comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, não tomou nenhuma medida. Apenas quem está neste momento a solicitar diz que é a sociedade civil. Mas essa sociedade civil também, que aparece e não menciona a figura do antigo chefe do Estado, isso é que faz com que se pense de que aqui há uma combinação entre o sistema e a sociedade civil para que possa se materializar um julgamento teatral, aliás, um julgamento teatral, por forma a fechar esse caso. Muito bem, professor. Porque o país não pode, em nenhum momento, ficar calado numa situação dessa do genocídio que decorreu. Muito bem, professor Pangaia. Eu acho que é preciso... Queria mesmo perguntar ao professor Pangaia em relação à questão da lavagem da imagem. De quem exatamente é que se pretende lavar a imagem? Muito rapidamente. Do sistema atual. Do sistema, o Estado que comprou balas, usou armas para matar o próprio cidadão. Essa é uma vergonha. Então, o Estado precisa de lavar essa imagem para poder trazer alguns júniores a dizer que essa foi uma prática de iniciativa pessoal do comandante-geral. Como o comandante-geral pratica um genocídio desta natureza e o comandante em chefe dele não diz nada sobre isso. Como é que pode se justificar isso? Então, nesse momento, o Estado moçambicano, o regime atual, já se apercebeu do erro que cometeu e precisa de poder lavar a imagem. E, por conseguinte, como sempre, tem-se usado a sociedade civil como estamos... Você lembra que a sociedade civil esteve na Comissão Nacional de Eleições? Apenas os partidos políticos é que reclamaram a má gestão do sistema eleitoral. A sociedade civil, qual foi o papel preponderante que desempenhou na Comissão Nacional de Eleições? Nada. Será que era uma mesma comissão, era um membro da sociedade civil que estava na Comissão Nacional de Eleições? Então, essas práticas de poder pegar, entre aspas, a sociedade civil, para poder vir lavar a imagem do Estado, tem que terminar. Muito bem, muitíssimo obrigado, deputado Saber. Espero que não tenha perdido o seu fio de pensamento. De facto, eu penso que às vezes exageramos um pouco nos nossos comentários, nas nossas análises. Se formos já fazer um pequeno reparo para a época pós-eleitoral ou nesta época das manifestações, vamos encontrar aqui que é a sociedade civil que parte dela defendia os manifestantes. Vamos verificar que é a sociedade civil que vinha incentivando o movimento que os manifestantes iam desenvolvendo em repúdio àquilo que eles achavam que tinham que repudiar. Agora, é preciso também percebermos aqui que ainda não temos uma análise conclusiva sobre a posição ou envolvimento destas duas figuras. Quando nós falamos que o comandante-geral, ou o antigo comandante-geral, foi o mentor do genocídio, ou o ministro do interior foi o promotor desse genocídio, eu acho que estamos a ir um pouco além. O que nós verificamos aqui é uma audição que demonstra que os dirigentes de alto nível da polícia podem ser chamados a prestar contas pelos seus atos enquanto responsáveis daquelas determinadas áreas. Neste momento que estamos a falar de altos dirigentes daqueles que estiveram por frente do controle das manifestações. Nós estamos aqui a dizer com isso que, por exemplo, havendo provas, havendo matéria, que o antigo presidente seja solicitado para ser ouvido. Mas, neste momento, eu penso que o esclarecimento dos factos vem por parte daqueles que estiveram por frente da polícia da República de Moçambique, que foram as forças que estiveram a fazer o controle daqueles que eram manifestantes. As acusações são de excesso do uso da força. Quem esteve a usar a força é a polícia. Quem estava por frente da polícia? Aqui encontramos duas figuras, que é o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique e depois o ministro do Interior. Depois, também há alegações de violência dos direitos humanos. Então, quem estava por frente, claro que nós vamos falar que
o Presidente da República, na altura, Filipe Jacinto Nyusi, como o comandante-chefe das Forças Armadas, ele é o primeiro defensor dos direitos humanos. Mas nesta componente das manifestações, nós tínhamos a quem dava a ordem para o controle da ordem pública, que era o comandante-geral da PRM e o ministro do Interior. Então, o que nós temos que dizer aqui é que estes atos, todos que tivemos ou que temos arrolados neste processo, são consequência de determinadas ações que vieram muito além, que é a pressão do povo ou a proibição do povo a determinados atos. Porque nós aqui defendemos que é um direito constitucional nós manifestarmos. Mas este direito constitucional de manifestação não tira o direito de circulação do outro cidadão. E nesta época em que nós estamos a fazer aqui análise, nós lembramos que por várias vezes estivemos impedidos de circular em vias públicas porque um determinado grupo de pessoas entenderam que ninguém deveria circular. E o dever da polícia, neste caso, é garantir a ordem pública. Ordem pública para garantir a circulação de pessoas e bens. E durante esse período, tem gente que estava a impedir isso. Não estamos aqui a querer dizer que com esse direito ou com esse dever que a polícia tem de garantir a ordem pública ou garantir a circulação de pessoas e bens, dava espaço de excesso da ação da própria polícia em relação àqueles que impediam. Temos vários métodos que agora podemos analisar e ver que, em situações do gênero, em vez de usarmos a arma, em vez de usarmos uma bala verdadeira, podemos usar outros meios. É essa a reflexão que nós temos que ter. Mas temos que também concluir que, por causa daquelas ações, daquele grupo de manifestantes que tinham, porventura, um líder que orientava quando devem sair, nós acompanhamos até em redes sociais, que haviam comandos. Hoje é dia de bater as panelas, hoje é dia de impedirmos que as pessoas circulem, hoje é dia de impedirmos que haja comércio informal e muitas outras coisas. Então, todas essas coisas que tivemos com conclusão arroladas nesse processo são consequências de ações que em determinado momento tiravam o direito do outro cidadão. Então, são essas coisas que nós temos que refletir e aconselhar para que o povo não se engane e não paute por essas vias. Nós estamos a falar aqui de um país democrático, de um país de direito civil. Não, nós temos que todos pautar pelo diálogo, pela diplomacia e evitarmos situações piores que essas que nós tivemos nas recentes manifestações. Muito bem, muitíssimo obrigado. Sim, professor Pangar, estou mesmo consigo, mas eu peço que faça uma ligação com o segundo tema já a ser discutido para garantirmos uma boa gerência do tempo. Professor Pangar, o governo moçambicano aprovou medidas que centralizam as importações de arroz, como também trigo, no Instituto de Cereais de Moçambique. Estamos a falar do ICM, com o propósito de proteger as reservas de divisas, como também combater práticas como subfaturação e evasão fiscal. Na sua percepção, como é que se justifica, do ponto de vista macroeconómico, a decisão do governo de transferir a importação de arroz e trigo para esta mesma instituição? Sim, como dizia, antes de eu poder dar uma observação com relação a este ponto, eu queria, deputado Sabiri, temos que perceber que existem hierarquias no comando do nosso exército, das nossas forças de defesa e segurança. São essas hierarquias que estão a ser seguidas. Deixe-me coisa. E cada uma delas tem seu período para poder agir. Se o comandante em chefe das forças de defesa e segurança de Moçambique, o antigo comandante-chefe das forças de defesa e segurança de Moçambique, ocorreram esses atos, não fez nada contra esses senhores. Não houve nenhum processo disciplinar, não houve nenhum processo de crime que o comandante em chefe, que o chefe dessa gente aqui, que se pressupõe que tenha praticado essas ações, ele não fez nada. Qual é a leitura que o cidadão vai fazer? Esses senhores, Bernardino Rafael,
Pascoal Ronda cumpriram ordens do seu chefe, o comandante-em-chefe, Filipe Jacinto Nyusi. Tendo em conta que ele não... Deixe-me lá terminar. É suposição. Não é suposição. suposição. Podemos deixar O que eu penso que temos que fazer vai falando, pode me dar meu tempo para falar. É deixar que eles sejam... Estamos a falar aqui de audição. Então, o que eu penso é que não podemos semear no povo expressões ou conteúdos que não são reais. É nossa exposição, é nossa forma de falar. Mas o que aconteceu na realidade, deixa que eles falem, já que a PGR solicitou. Por isso eu dizia aqui que o papel da PGR, neste momento, é importante. Então vamos deixar que, se há um terceiro indivíduo a ser solicitado, que seja responsável ou que tenha dado instrução ou orientação àquelas duas figuras, sejam eles a falarem perante a PGR. Agora, é complicado quando nós supomos aqui, e em canais como esses televisivos. Então, o que eu não gostaria de concordar neste debate é supormos com pensamentos que têm a ver com a segurança ou aquilo que teve a ver com as nossas próprias vidas. Eu penso que o Dr. Panguai se lembra que ficou limitado de circular. Se lembra disso. E se lembra que para circular teve que existir o papel da polícia a fazer a abertura das estradas para que circulasse. Agora, se esqueceu, eu não sei. Mas lembra-se desses episódios. Então, o direito de eu me manifestar não pode tirar o teu direito de poder circular. É assim como ele está a dizer aqui. Não está a falar, ele prefere calar para que eu fale, para depois ele ter o direito de falar. O meu direito de falar não tira o direito dele de falar. Mas está-me a tirar. Está-me a tirar. Eu agora vou... Não há dúvidas para qualquer um. Eu sei, o deputado Sabir é deputado na bancada da Frelimo, deputado que faz parte na defesa do próprio governo, não é? Então, pode ter suas razões, a sua posição pode ter razões. Falar aqui mas eu estou a dizer o seguinte... Não sou deputado, sou Sabir. Ok, é Sabir, sim, não está a representar a Assembleia, sim, isso eu sei. Vem aqui para uma questão de contribuição pessoal. Mas o que eu estou a dizer é o seguinte, a prática mostra que o subordinado, quando ele pratica atos que não condiz com aquilo que são as suas competências, o seu superior hierárquico atua. E se não atua, todas as práticas do subordinado acabam sendo também a ser penalizada ao superior hierárquico, não significando isso que o subordinado não seja penalizado. Mas, em primeira instância, se o superior hierárquico ele fica calado perante as falcatruas que os seus subordinados estão a praticar, obviamente que as medidas daí que advém, o superior hierárquico responde. E é nesse contexto que eu considero um teatro, neste momento, passado cerca de um ano, estar a ouvir o antigo comandante-geral e o ministro do Interior. E nem se cita, pior, esses que levantaram o processo, nem citam o comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança. Por isso mesmo, estou a dizer que alguma coisa não está a correr bem aqui, entre a sociedade civil e o processo. Será que a sociedade civil não conhece quem são os chefes, ou o chefe de Bernardino Rafael? Não conhece quem é o chefe do Ronda? Filipe Jacinto Nyusi, na altura, não só era comandante-em-chefe das Forças de Defesa e Segurança, era também chefe do governo. O Pascoal Ronda era no governo, era subordinado de Filipe Jacinto Nyusi. Ronda praticou irregularidade. O seu chefe, Filipe Jacinto Nyusi, não disse nada, nem elaborou processo disciplinar. Porque nesse processo aqui, que a sociedade civil elabora, não cita o presidente da República. E esse só vai citar entre outros. Não faz sentido. Como colocar o comandante-em-chefe entre outros? Ele não pode ser entre outros. Tem que ser a figura principal aqui. Essa é a razão que estamos a dizer que isso cheira de uma lavagem de imagem. O Estado percebeu de que está sujo por ter... Nada se justificou
a morte de mais 400 cidadãos moçambicanos. Independentemente de ter havido pessoas que andavam a bloquear a estrada, a fazer sei lá o quê, mas não há nada que justifique que o Estado tenha tirado vida de mais de 400 pessoas. Bem, as armas, as balas são compradas por essas pessoas que mataram. Contribuíram para serem mortas com esse Estado. Que vergonha. Então, neste momento, está a tentar querer lavar a imagem. É lavagem de imagem que está acontecendo. Muito bem. Vamos já para o segundo Em relação tema, a esta questão da centralização da importação dos cereais, Exato. é o seguinte, o Estado ele peca pelo fato de tomar uma medida sem poder explicar, contextualizar as razões pelas quais esses decretos são elaborados e poder colocá-los para o seu cumprimento. O grande problema está aí. Daí que surgem várias interpretações. Porque quem conhece efetivamente as razões pelas quais o governo colocou esse decreto para poder centralizar o processo de importação, é o próprio governo. Ouvi ali, já nas redes sociais, alguém a dar razão ao Estado de poder aprovar esse decreto. Porque, afinal de contas, durante o processo perceberam que alguns declaravam que estavam a importar tantas toneladas de arroz, mas, na verdade, uma parte ínfima que era arroz, o resto eram outros produtos que estavam ali. Para além disso, de que alguns declaravam que iam importar arroz e recebiam divisas para trazer arroz, mas nada de arroz entrou aqui. Comparou, por exemplo, era o Moiane que estava falando sobre essa questão, de que o país, com uma população mais ou menos idêntica à de Angola, o país importou 600 mil toneladas de arroz e Angola só importou metade disso, 300 mil. Para onde foram outras quantidades de arroz? Então, há algumas situações aqui, elas podem justificar este cenário. Mas o Estado, o governo, ele não vem explicar esses decretos. A motivação de cada decreto que é elaborado deveria ser devidamente explicado daquilo que o governo está a constatar no desmando que está a ocorrer nesse processo das importações. Mas também quem são as pessoas que estão a importar? Quem são os donos das grandes empresas que fazem parte disso? A maior parte delas fazem parte do sistema. Muitos deles são daqueles que estão lá no sistema e são intocáveis. E agora está a aparecer esse cenário desta natureza. O que o governo tem que fazer é, neste momento, voltar a explicar as motivações pelas quais há essa centralização da importação de cereais. Explicar detalhadamente, colocar o contexto, os problemas que enfrentou durante esse período para chegar a colocar essas medidas. Porque, neste momento, nós, cidadãos cá fora, começamos a dizer que, olha, se começa a criar essas limitações, o país não produz arroz, não produz cereais aqui, em algum momento essa situação poderá provocar escassez de comida aqui no país. E nessa altura, novamente iremos novamente porrada na estrada. Então é preciso poder verificar as medidas que estão sendo tomadas, se elas efetivamente são fiáveis ou não. Se for efetivamente para poder terminar com esse desmando, de poder pegar as divisas no lugar de comprar comida, que eles declaram, e comprar outras coisas supérfluas. Se for essa situação de não haver, então é preciso que haja clareza nisso, porque neste momento duvida-se que o país ele tenha capacidade de poder garantir a segurança alimentar neste país, nesse sistema de centralização das importações. Muito bem. Sugestão, eu acho que o que tem que se fazer efetivamente é fortificar o controlo, não criar situações de centralização, porque o país adotou a economia do mercado. Cada um vai num sítio onde ele quer importar as coisas e a razão pela qual justifica
a diferenciação de valores que cada um pode dar. O controlo disto, de todas as coisas, é que está a falhar. Deputados também deveriam estar, como os nossos deputados não estão nem aí para fiscalizar nada, simplesmente estão para encaixar os 300 e tal mil meticais por mês e pronto, terminou aí. Mas não vão a fiscalizar. Essas situações aqui, como é que esses importadores de arroz fazem falcatruas desta natureza? Declaram tanto e depois não trazem esse produto, trazem outra coisa. Fiscalizar os contratos. Isso, quem deveria nos trazer à luz do dia seriam os deputados. Mas não são os deputados que descobririam isto aqui. Porque não vimos nenhuma bancada parlamentar a poder vir descobrir isso aqui. Agora temos esse barulho na central dos medicamentos. Há contratos aí com os churudos com as empresas de importação e as mesmas empresas a ganharem sempre. Não há ninguém que vai lá ver. E temos escassez de medicamentos. Muito bem. Muitíssimo obrigado, professor Panga. Deputado Sabir, mesmo no contexto da fiscalização, que mecanismos, na sua percepção de fiscalização, como também a aplicação de multas, é que devem acompanhar esta nova política para garantir eficiência e também a justiça comercial? Bem, primeiro é preciso deixar claro aqui que falar de importação de arroz de Moçambique é um tema sensível e estratégico, porque quando falamos da importação do arroz, estamos a falar da segurança alimentar, estamos a falar da balança comercial e estamos a falar até da própria proteção da produção interna. E esse terceiro ponto é o que mais nos preocupa. Qual é a nossa capacidade de produção interna do arroz ou de cereais em Moçambique? Temos uma produção interna muito, muito reduzida. E é isso que permitiu com que existissem muitas empresas com licenças ou com autorização para importação de arroz ou de cereais e no meio disso não termos o próprio arroz dentro do país. Então, eu penso que no contexto geral, Moçambique ainda não é autossuficiente para a produção de arroz. Não sendo autossuficiente para a produção do arroz e de mais cereais, como trigo, por exemplo, é preciso termos muito cuidado quando decidimos ou decretamos que essa comercialização ou essa importação seja mesmo uma importação centralizada. Mas no meio de tudo isso, há alguns pontos que nós temos que olhar, que é, por exemplo, o desvio dos capitais, por exemplo, que nós falávamos de branqueamento de capitais, que é o envio das nossas divisas para o exterior, e no meio disso, em vez de vir o tal arroz, vem outros produtos, mas que o envio do orçamento ou do valor saiu com a ideia de que vamos importar o arroz. Então, é um tema com muita complexidade, que é difícil nós percebermos. Quando falamos das multas, por exemplo, nós vamos agora, por exemplo, nos centralizar na multa. Estamos a dizer que centralizamos a importação do arroz. Dissemos que o INCM vai autorizar ou vai importar o arroz para dentro do país. Se o próprio governo não tiver capacidade de fazer essa importação, a quem nós vamos multar? A quem nós vamos multar? E se nós ontem tínhamos esta abertura, estamos a falar, por exemplo, a economia do mercado, em que tínhamos vários importadores do arroz, e esses vários importadores, por falta de fiscalização, não tivemos a capacidade de controlar o que é que eles declaram, ou as quantidades que declaram de cereais para importar e o que entra no país. E não tivemos a capacidade de fazer essa fiscalização. O professor aqui falava que é responsabilidade dos deputados. Eu penso que não é uma responsabilidade dos deputados, ou não é só apenas dos deputados, ao nível do governo, do executivo, instituições específicas e com responsabilidade clara para a fiscalização dessas atividades. Agora, cabe o legislativo fiscalizar o executivo por parte daquele que tem por missão fiscalizar a importação e por parte daqueles que têm o dever de importar esses produtos. Então, aqui nós temos que saber separar as tarefas, porque pensarmos que é dever do legislativo ir atrás daquela instituição privada que tem a licença para importar um determinado produto, porque o deputado tem que fiscalizar. Eu acho que estaremos perante aquele cenário que nós vivemos aqui há pouco tempo,
em que dizíamos que o deputado não tinha autorização de ir fiscalizar o centro de saúde, Eximpeto, e os outros defendiam que tinha direito. Então, é muito complexo, mas concretamente no tema, vai ser muito complicado o próprio governo se automultar pela incapacidade de importação de produtos. Então, eu penso que, por um lado, enquanto pensamos na economia do mercado, é preciso também pensarmos na proteção daquilo que nós chamamos de fuga ao fisco e o financiamento ao terrorismo, que nos países como nossos, nos países africanos, tem-se verificado muito isso, porque há um imediatismo no enriquecimento ilícito. Então, esse dever não só é do legislativo, mas é do governo e é do próprio cidadão. É um assunto muito sensível que nós temos que pensar como ajudar o governo, como refletir com o governo para encontrar a melhor forma de termos o arroz suficiente para as famílias moçambicanas, tendo em conta que ainda não somos autossuficientes na produção do arroz e mais cereais. Muito bem, Sim, muitíssimo obrigado, é o seguinte, professor Pangai. tendo em conta que o governo, apesar de ter essa tarefa também de fiscalizar, está a falhar, qual foi o papel da Assembleia da República perante esse cenário? Aliás, a Assembleia da República tem estado a acompanhar várias falcatruas nos contratos em que o governo tem estado a poder assinar com os privados. Quantos contratos que a Assembleia da República já solicitou para si, para poder ver a veracidade desses contratos e tomar medidas para tal? Nunca ouvimos nenhum anúncio de que a Assembleia da República fiscalizou tantos contratos e desses contratos constatou desvio aqui e acolá ou cumprimento integral deste mais aquele. Porque essa tarefa, a base fundamental, a mãe é a Assembleia da República. Ver o olho. Porque esses contratos são celebrados pelo governo. E quem deve verificar se os contratos que foram celebrados pelo governo estão a ser cumpridos ou não. Existe a tal autofiscalização. Mas a autofiscalização não pode ser totalmente confiada, tendo em conta que são eles que elaboram os contratos. Até que medida em que nós vamos confiar totalmente a eles e podermos demitir o papel fundamental da Assembleia da República de poder fiscalizar esses contratos. Quer dizer, agora estão a dizer claramente na sociedade que a fuga de divisas, não é? Como eles dizem, essa questão de divisas descontroladas é com base nesses contratos, porque um dos objetivos diz que é para controlar a questão de divisas. Tem que se reduzir a saída ilegal de divisas. Estão a dizer indiretamente que, outrora, estava a haver saídas ilegais de divisas e que ninguém estava a ver isto. Como outra coisa, estava a falar de que... Se ninguém estivesse a ver, professor, se ninguém estivesse a ver, teríamos agora essa Não, medida. mas só agora. Por que só agora? Estamos já Há quanto tempo em que essa questão da liberalização da importação de cereais e quantos anos passaram esses magnatas a poderem desviar nossas divisas? Há vários anos. Então, neste momento, efetivamente, que o governo está a assinar certidão de incompetência de que deixou passar durante muitos anos as nossas divisas a serem desviadas. Mas a solução que eles estão a tomar provavelmente não é das mais corretas. Porque essa questão aqui, assim, o que devem fazer é fortificar a fiscalização. Isso aí de querer poder reduzir, poder centralizar, o que poderemos ter uma falta de concorrência, por exemplo, e ineficiência na gestão do Instituto de Cereais de Moçambique. Poderemos ter igualmente perda de emprego de muitos concidadãos que estão nesse ramo e vamos ter um problema de corrupção, riscos graves de relação à corrupção nesse processo de controle e coisa que está a implantar. Impactos econômicos vamos ter extremamente dramáticos, porque o país, neste momento, não está em condições ainda de poder garantir a segurança alimentar. Então, se é que existem essas situações, o governo deveria encontrar outras medidas, sobretudo fortificar a questão da fiscalização. Essa questão, professor, eu até não olho para fortificar a questão da importação. Eu acho que o que nós temos que nos basear aqui
é investir na irrigação. Porque nós estamos aqui a falar que o país ainda não é autossuficiente na produção de cereais. E quando nós falamos que temos que fortificar na importação, olha, não é na importação, na fiscalização. Dessa Neste momento, medida a curto prazo. Medida a curto prazo. Sim. Para tomarmos as decisões, estamos a falar... Aqui dizia que o governo passou muito tempo a olhar. Não, eu acredito que não é isso que nós temos que assumir. Eu acredito que não é isso que nós temos que assumir. O que nós temos que assumir, porque cada dia é um dia, cada momento é um momento, cada ciclo é um ciclo. Nós tivemos aqui os últimos 3 presidentes, o quarto é o presidente Chapo. Cada momento teve a sua liderança. E a cada dia que passa, os magnatas evoluem com a eficiência de fazer fuga ao fisco, evoluem com a forma de corromper, evoluem com a forma de fazer financiamento ao terrorismo. Então, eu penso que o que nós temos que refletir aqui é como é que nós queremos esse Moçambique nos próximos 50 anos, a partir deste momento aqui. Então, essa é a reflexão que nós temos que trazer. E uma das questões para essa componente de agricultura ou de produção alimentar ou segurança alimentar é a nossa produção interna. Nós não iremos fazer nada enquanto a nossa produção interna estiver dependente da importação. Nós vamos continuar a falar aqui, a gritar, porque nós estamos a levar divisas para fora. Hoje estamos a dizer que queremos fiscalizar as divisas que saem, porque queremos garantir que a divisa que saiu para a importação venham as mesmas cotas do que nós pagamos. Mas isto não nos vai garantir a nossa economia local. Tanto que o pensamento que temos que ter é como investir na nossa produção local. Que não existe. Existe. Existe esse pensamento. Como investir nisso? Está escondido. Se nós não tivéssemos, nós teremos a dizer que nem pequenos agricultores nós temos. O que nós temos que pensar é numa indústria, numa agricultura industrializada e investir na irrigação para a produção local. Isto é que nós temos que pensar, esse é que deve ser o nosso conselho ao governo, esse é que deve ser o nosso pensamento aos nossos amigos que estão no governo, para podermos investir numa produção local e melhorarmos a nossa economia de mercado. É o seguinte, sempre só para vou poder passar a ligação. Senão vai me colocar essa questão. Um minuto só. É o seguinte, quando nós visitamos as políticas públicas relacionadas com a segurança alimentar, a agricultura, é um fiasco. É por isso que eu estou a perguntar ao deputado, será que existe mesmo essa ideia de poder trazer a segurança alimentar neste país? Parece-me não há. Não existe. Olha, estamos a falar daquela história de geotrofas, não sei lá o que, dentre várias políticas, todas elas cafiadas, que pura simplesmente deram oportunidade para que o cabrito pudesse comer onde continuaram a amarrar. Vale de Zambeze está a consumir milhares e milhares de investimentos que até agora não consegue garantir a segurança alimentar. O atual ministro da Agricultura foi um dos diretores gerais do Vale de Zambeze. O que o Vale de Zambeze trouxe como valor acrescentado? E ele subiu para ministro da Agricultura. Não conseguiu fazer nada relacionado com entrelaçar a produção no Vale de Zambeze. Não fez nada. Porque senão teríamos aqui algum sustento. Ainda continuamos a levar tomate da África do Sul. Ou coisa mais simples ainda. Só para dizer que, deputado, não há aqui ideias de poder garantir a segurança alimentar neste país. Razão pela qual hoje pensa-se em distribuir capulanas. Então, capulanas que vão matar a fome. Não é nada cereal. É essa política que nós estamos... Sabe o que? Eu estou a rir, parece que estou satisfeito. Mas eu estou triste com a situação que o país está a passar. Cabeças ocas, está a perceber, né? De não poder... Não é esse país que deveria estar a importar tomate. Não é este país. Não faz sentido. Mesmo aqui na cidade de Maputo, a Vale de Infulene só, muito bem trabalhado Vale de Infulene, consegue alimentar tomate aqui. Mas, infelizmente, vamos ver aqueles concidadãos ali com uma agricultura arcaica, consegue tirar alguma alface, mas nada. Nós não estamos a aproveitar terras, águas que estão a escorrer aí de qualquer maneira. Não estou a falar isso por alguém pode achar, mas olha, eu estou triste por aquilo que está acontecendo no nosso país, de até um país como este aqui estar a importar tomate, inclusive até couve em alguns casos. Quer dizer, e nós estamos a dizer que estamos a trabalhar para a segurança alimentar no país. Mas acho que isso é estratégia. Todos aqueles que pretendem dominar
colocam a fome como arma de dominação. Então, se produz fome, então as pessoas, a única coisa que vão lutar é para garantir que tenham alguma coisa na barriga. Por isso mesmo que os partidos que surgem hoje estão mais para poder conseguir matar a fome do que para poder aceder ao poder. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Passamos então para a seguida deputado de saber, como também transitamos para o próximo tema. Falamos agora sobre Mosal, uma notícia que dá conta que a mesma vai pagar 110 mil meticais a título de subsídio de requisição. Deputado Sabir, a Mosal fez este anúncio referindo que o subsídio de requalificação profissional é de 110 mil meticais e é no âmbito de um despedimento coletivo associado à suspensão operacional das atividades por conta dos custos competitivos, como também dificuldades no fornecimento de energia elétrica. Num cenário de despedimento coletivo, deputado Sabir, qual é o impacto desta decisão da Mosal? Bem, também eu penso que é um tema um pouco mais sensível, de poder fazer um reparo, uma reflexão sobre isso. Mas eu penso que a ideia de atribuir um valor fixo para subsidiar aos antigos funcionários, eu penso que é uma ideia imatura. Eu penso que deveríamos ter um novo raciocínio e é momento do governo, enquanto defensor do seu povo, fazer uma reflexão e fazer um trabalho com o sindicato da Mosal para ver e garantir que os seus direitos não sejam violados. Porque estaríamos perante um cenário em que teremos funcionários que estão há 5 anos com mesmos direitos iguais com funcionários que estão há 10, 15, 20 anos. E isso, em algum momento, fere a sensibilidade daquele funcionário que está já há algum tempo. Então, o pensamento de garantir um subsídio fixo, eu penso que é uma forma, acredito eu pessoalmente, que é uma forma de pressionar o governo para que, primeiro, o próprio sindicato, os próprios funcionários, e por via disso, os funcionários criarem um descontentamento com o governo e o governo sentir-se pressionado a ceder aquilo que a Mosal quer, que já há 8, 9, 10 meses temos visto em redes sociais, em televisão, a fazerem menção como motivo para que continuem a operar no país. Eu penso que é uma forma de chantagem que a própria Mosal encontrou, depois da primeira e a segunda não terem andamento, não terem desfecho. Então encontrou essa forma como uma estratégica, porque no final do dia atinge sensivelmente o cidadão que é funcionário naquela instituição. Então, eu penso que não é a melhor forma e é aqui convidado o Ministério do Trabalho e Segurança Social a ter que aproximar o sindicato para verem que políticas, que forma podem encontrar para que se desfaça esse pensamento de garantir um valor fixo para a indemnização dos funcionários que daqui a pouco, segundo eles, vão parar de exercer atividades naquela fábrica. Muito bem, muitíssimo obrigado, deputado Saber. Professor Pangaia, mesmo consigo agora, na sua percepção, falando já no governo citado pelo deputado Saber, qual é o papel do Estado no apoio social e na criação de alternativas de empregos para os trabalhadores afetados, visto que são muitos? Não existe como é que o Estado, se até hoje temos um grande número de jovens desempregados e que hoje o governo cria condições, encontre condições para poder absorver aqueles que vão ser despedidos pela Mosal. Qual seria a justificativa que o governo encontraria para poder enquadrar essa medida? Eu acho que o governo não vai poder agir nada sobre isso. A única coisa que vai fazer é procurar formas de garantir que a lei do trabalho ela seja observada. Só para poder dizer aqui de que a Mosal ela ofereceu
um pacote de indemnização aos colaboradores, portanto, afetados por esse despedimento coletivo. O primeiro critério que eles colocaram é que trabalhadores com salário superior a 7 salários mínimos, eles vão poder ter 6% do salário anual por cada ano de serviço. E outro critério é que trabalhadores com salários até 7 salários mínimos, portanto 40 dias de salário por cada ano em serviço. Outros benefícios que daí advirão serão o subsídio de requalificação profissional, que são tais 110 mil meticais. E também tem aqui seguro de saúde, que é mantido por 6 meses após a cessação do contrato. Também tem aqui o bônus de desempenho, que é o pagamento proporcional do bônus de 2026. Mas outro benefício é o incentivo de estabilidade operacional. Eles colocam aqui 30% do salário anual, condicionando ao cumprimento de normas de segurança e conduta. E indo também nas propinas para bolseiros, pagamento direto às instituições de ensino para o ano acadêmico de 2026. Quer dizer, se a Mosal tem aí alguns bolseiros, significa que as propinas para o presente ano 2026 vão ser pagas e os próximos anos cada um vai ter que suportar por si. Compensação para grávidas, 6 meses de salário base vão receber. Licença de maternidade, pagamento proporcional até o fim do período legal. Então, são esses critérios que a Mosal ela anunciou que vai aplicar para os colaboradores abrangidos por esse despedimento coletivo. Mas também anunciou que irá prescindir dos custos de infraestruturas associados ao projeto habitacional Vila Esperança, mas os trabalhadores permanecerão responsáveis por eventuais financiamentos bancários que eles contraíram. Então, são esses requisitos, esses critérios que a Mosal ele submeteu está em discussão, neste caso, com o Comitê Sindical para o efeito dessas indemnizações. Agora, o impacto disto, de fato, vai ser, de certa maneira, devastador, mas também o governo moçambicano não deveria aceitar os valores mínimos quase gratuitos que a Mosal pretendia para poderem ser cobrado o custo da energia que eles pretendem. Essa é uma chantagem que foi colocada, mostra claramente que a Mosal, ela durante muito tempo, como dizia anteriormente, beneficiou-se de vários cortes em termos daquilo que são os direitos que deveriam ter dado, agora estão a ver isso como poder coisa a perder. Porque os valores que o governo moçambicano está a cobrar são muito próximos, aliás, são quase equivalentes àqueles que a Escom também cobrava. Agora, não sei qual é a razão. Eles dizem de que o país não tem energia para poder fornecer coisas. É aqui onde está o problema. Isso mostra-nos claramente que o governo vendeu quase toda a capacidade de energia produzida na HCB à Escom e ficou quase sem nada. Razão pela qual que o país, Mosal está a dizer que Moçambique também não tem condições de poder continuar a fornecer energia a Mosal. Uma das justificativas do PCA, quando veio se pronunciar no ano passado, que no dia 15 de março deste ano iam se retirar, e ele disse que não foi perguntado se havia possibilidade de poder-se recuar a essa situação. Disse que não havia como, porque o país não tem energia suficiente para poder fornecer a HCB. Então, nós, moçambicanos, temos que perguntar, afinal de contas, o que está a acontecer com a nossa energia da HCB? Por que nós não temos essa capacidade de fornecer coisas? Se nós podemos traduzir nisso de que o governo moçambicano provavelmente assinou um contrato longo com a Escom com uma quantidade quase total da capacidade da HCB com a Escom,
e nós ficamos com uma certa percentagem. Uma vez que a Eskom está a prescindir do fornecimento do gás, para nós não temos essa capacidade de poder fornecer a eles. Temos energia sim, mas essa energia provavelmente está comprometida com a Eskom. Essa energia é da Eskom. E se for a visitar, quanto que custa a energia que o país vende à Eskom? Se nós formos a ver os bairros na África do Sul, por exemplo, em Durban, ouve lá, os custos de energia são quase ninharia em relação àquilo que nós pagamos aqui. Mas é a energia que é produzida aqui no país. Então, a pergunta é qual é o valor que efetivamente o país está a cobrar à Eskom? Tendo em conta se a própria Eskom, ao ir vender energia aos seus cidadãos, vende a um preço muito abaixo em relação à nossa. E nós aqui que produzimos, estamos muito acima do código de valor normal. Então, é esse barulho que deve ser provocado para poder visitar o contrato que a HCB tem com a Eskom. Muito bem. Muitíssimo obrigado, professor Pangueia. É o momento então para passarmos já para o último tema. Este que encerra a nossa discussão. Falamos agora sobre a sessão do Conselho de Ministros que ocorreu mesmo no dia de ontem, terça-feira, em que o Governo prepara-se para apresentar já em março o projeto de construção da linha férrea que ligará o norte a sul do país, estimado em cerca de 7,2 bilhões de dólares norte-americanos, com cerca de 1,500 quilómetros de extensão, como parte de uma estratégia multimodal de infraestruturas para reforçar o transporte, como também a integração nacional e regional. Deputado Sabir, uma vez mais consigo, já mesmo perto de encerrar esta discussão, como é que este projeto se insere numa estratégia mais ampla de infraestruturas multimodais que inclui portos e estradas, e como é que isto vai impactar o mercado naquilo que diz respeito ao transporte de mercadorias como também de pessoas? Bem, é preciso primeiro salientar que um projeto igual a este é um projeto estratégico. É um projeto estratégico, sob o ponto de vista econômico, social, porque estamos a ter uma conexão do norte a sul de Moçambique. E isso vai naquela componente que o atual Presidente da República ia fazendo menção, de fazer as coisas de forma diferente para obter resultados diferentes. Nós assistimos recentemente com as enxurradas que tivemos, com o corte da N1, a paralisação total e completa do país, economicamente, aliás, até socialmente. E vimos caminhões com produtos a se estragarem durante um período de 15 a 20 dias. E com esta plataforma ferroviária, com este projeto, eu penso que há maior integração nacional na ligação interprovincial, partindo de Cabo Delgado, Niassa, depois Nampula, Zambésia, Sofala, Manica e até Maputo. E isso garante o apoio comercial e industrial, porque irá permitir o escoamento dos produtos. Sabemos nós que a Zona Norte e a Zona Centro têm uma maior capacidade de produção agrícola e essa produção, por seu turno, tem sido em partes no interior das capitais provinciais e tendo em conta que possivelmente esta linha férrea passe nas zonas rurais, então, mesmo que não passe, mas permitirá termos portos secos ou determinados locais definidos para a concentração de silos, onde poderemos ter as comercializações agrícolas e, por seu turno, flexibilizar a movimentação do mesmo produto para determinadas zonas. E além disso, podemos também ter a redução de custos logísticos. Sabemos que o custo logístico terrestre é um pouco mais caro em relação ao custo ferroviário ou marítimo,
Então, com a construção desta linha férrea, isto irá permitir com que haja uma redução dos custos logísticos, porque sabemos que o transporte ferroviário é um dos transportes mais baratos, além de também ser eficiente e seguro. Mas também teremos aquilo que nós chamamos de desenvolvimento regional. Isso irá permitir que haja um desenvolvimento regional, porque com esta movimentação de pessoas e bens, com a movimentação da produção agrícola, irá permitir que haja estímulo do emprego e teremos também o estímulo no investimento e, por seu turno, poderemos sentir algum desenvolvimento das comunidades ao longo do traço da própria linha férrea. Então, eu penso que, em formas gerais, é um projeto que é ambicioso e eu só tenho a saudar o governo por essa iniciativa, por esta aventura que irá impulsionar o desenvolvimento regional e, por seu turno, também flexibilizar a comercialização agrícola de norte a sul do país. Muito bem, muitíssimo obrigado, deputado Saber. Professor Pangueia, vamos conversar agora sobre a questão dos riscos financeiros. Como disse o deputado Saber, este é um projeto ambicioso. Na sua percepção, existem riscos financeiros, como também de sustentabilidade associados ao elevado custo estimado do projeto? Estamos a falar de um projeto que tem como objetivo ligar o norte ao sul do país. É o seguinte, eu acho que aqui é um filme mal contado. O governo moçambicano não vai construir uma linha férrea na sua totalidade que liga Maputo-Rovuma. Vai sim construir troços de ligação entre o corredor de Maputo e o corredor centro. Aí um troço aí que vão ligar. O centro-norte vão ligar também. Porque já existe um corredor norte de Nacala. E existe o corredor do centro, existe o corredor sul. O que o governo vai fazer é fazer a ligação desses corredores. Não é uma construção da linha férrea de raiz iniciada. Segundo, eu escutei atentamente o Inocêncio Impissa quando ele estava a apresentar isso lá como porta-voz do governo. Disse isso, que são troços que vai poder construir. E isso aí, sabe, eu espero para poder ver, porque há muitas promessas que esse governo, ele deu. Aqui na cidade de Maputo já temos comboios elétricos aqui. Já foram prometidos comboios elétricos na cidade de Maputo, né? Em tantos mandatos já existem, estão ali, mas os tais comboios elétricos são aqueles mailovers que estamos a ver ali, são aqueles chapeiros aí, aqueles ali, os aproveitadores estão ali, estão a reclamar problema de roubo, não sei lá o quê, tantos enchentes já mailove, mas no entanto, comboios elétricos foram prometidos há quantos anos? Eu posso enumerar aqui as várias promessas que esses senhores tiveram. Fizeram na área de infraestruturas, por exemplo. Disseram de que iam 22 mil quilômetros de estrada importantes continuariam em terra. Coisa. E depois tinham prometido que haviam de poder resolver isso. Dessas 22 mil quilômetros, apenas 392 quilômetros que eles conseguiram fazer. Não é? A ponte sobre o rio Montepoez, em Cabo Delgado, que desabou em 2019, ainda não foi reconstruída. Prometeram poder construir essa ponte. Na educação, falaram de poder construir 4.500 salas de aulas prometidas e apenas foram construídas cerca de 3 mil.
Milhões de crianças continuam a estudar ao relento em condições precárias, mas no entanto eles prometem. Professor, vamos Deixa-me ao tema, deixa-me lá vamos ao continuar. tema, vamos ao tema. Deixa-me lá. Não, Ainda bem o tema falou-se de 4 mil, construiu-se 3 mil, então houve algum sinal. Mas olha, Houve algum deixa-me lá sinal, terminar. quase 60, Na 70%. saúde. Não, estamos a falar de Calma linha lá. férrea. Na saúde. Como dizia, já temos corredor Sabe, do norte, sabe- corredor do centro. Mesmo que seja a ligação interregional, se tivermos a ligar o corredor do norte com o corredor do centro, o corredor do centro com o corredor do sul, já temos uma luz. Eu velho. não estou a negar isso. Não O que eu estou a podemos negar vir- são promessas falsas. Não, são promessas falsas. Sim. Estamos a ver aqui a dizer que já... Olha, esse é um projeto que já vinha sendo estudado. Antes do ministro Mpisa falar, eu acho que mesmo há semanas atrás, ouviu o próprio ministro dos Transportes e Logística a dizer que estava em estudo esse assunto. Então, vamos lá dar um pouco de confiança, porque esta coisa de destruirmos o país parte de nós mesmos. Quando nós desconfiamos das nossas capacidades, o professor é professor de profissão. Se eu começo dizendo que não terá capacidade de me ensinar, eu estou a dar a impossibilidade de tentar me ensinar. Então não podemos estar perante as câmeras logo a demonstrarmos que o governo será incapaz. Ao menos tem sonho. Eu acredito que já sonhou várias vezes e nunca conseguiu concretizar todos os seus sonhos. Ok. Mas luta para concretizar seus sonhos. Mas sonhar... Ok, vamos continuar. Vamos nos centrar no deixa ela tema, se encerrar professor disso. Pangari. Quero enumerar as promessas que foram Muito bem, feitas. mas sem fugir Temos do aqui a tema. promessa de construir 60 hospitais. O governo prometeu construir 60 hospitais, apenas construiu 2. Aqui em Maputo, o governo, o mandato anterior, iniciou as obras no Hospital Central, José Macamo, Mavalane, ao mesmo tempo. Nenhum desses hospitais, as obras desses hospitais foram concluídas. Até hoje, ainda as obras estão... Vai no Hospital Central, vai encontrar ainda blocos, não sei lá o quê, que ainda com andaimes pendurados. Vai na José Macamo, vai encontrar ainda entradas obstruídas, que as obras, e nem as obras estão a andar. 60 hospitais de raiz, eles prometeram construir. Só construíram 2 hospitais. Prometeram milhões de empregos. Veja lá quantos empregos que criaram. Olha, é essa questão em que, havendo tantas promessas assim, e essas promessas não constituírem na realidade, até que medida em que as pessoas vão acreditar? Eu acho que esse governo devia se manter calado, construir e depois dizer que olha, está aqui. Porque já prometeram, tendo em conta que o governo sabe que já prometeu várias vezes à população, a sociedade moçambicana não cumpriu, este momento seria pensou num projeto, pegou, começou a construir, depois está aqui. Mas... Só assim que vamos prometer. Do que andar a prometer pessoas. Estás a ver o que prometer jovens, milhões de empregos. e Depois não virias fazer aqui nada? dizer o governo está a fazer, Não. pediu permissão o quê? Não. Comunicou a quem? Não prometa. Ouviu a quem? Não prometa. O professor estaria Então, aqui na se televisão quiser, a vai dizer, ouviu a quem? Muito Então vai O fazer professor- consulta. Vai fazer consulta. Eles não foram fazer consulta. Disseram de que vão construir uma linha férrea que vai ligar Maputo-Rovuma. Não é? Da mesma maneira que prometeram construir 60 hospitais, que só 2. Prometeram reabilitar os Não hospitais. acredito que... Acho que o professor está desinformado. Não, eu não estou a acredito pegar que- página do governo. Eu acredito que só foram 2 Eu hospitais estou a que pegar foram página do construídos. governo. Não é verdade. Nós Não é temos verdade. página aqui do governo. Muito bem, vamos As manter a realizações ordem. do governo nós temos. Todo aquele que quiser, entre na página do governo, vai encontrar as realizações. Muito E bem. vai ver as promessas que foram feitas. É isso, quando nós aparecemos aqui no debate, nós pesquisamos para ver o que efetivamente esses senhores prometem e que não cumprem. Então, hoje o cidadão, o município de Maputo tem comboio elétrico. Não é? Comboio elétrico está circulando no curso, que são os chapacetes. Obrigado, professor Pangani. Deputado Saber, em meio a tantas declarações por parte mesmo do governo de falta de verbas para a realização de algumas atividades, até mesmo o pagamento a 100% do 13º salário, acredita-se de fato que o mesmo governo tem capacidade para tirar dos cofres 7,2 bilhões de dólares norte-americanos para a construção desta ligação norte a sul de forma ferroviária?
Bem, é preciso perceber que este projeto não só parte do orçamento do Estado. Eu acredito que também haverá financiamento privado. Então, como já fazia menção, aliás, o próprio porta-voz do governo veio aqui a dizer que havia um contato que estava a ser feito com o setor privado para financiamento deste projeto. Então, não podemos ficar refém que é apenas o orçamento do Estado que vai garantir que esta linha férrea seja construída. O que nós temos que preocupar, aliás, o que nós temos que estar mais aqui impactados é o que isso vai trazer como resultados. Então, capacidade, eu penso que o nosso governo tem capacidade para tal. Dependendo da vontade política, é possível termos a linha férrea que ligue o norte ao sul do país. Estava a ouvir aqui, por exemplo, das promessas que estão sendo feitas na zona metropolitana de Maputo. Nós temos que separar as promessas. Quem prometeu, ou quem vem fazendo algum momento algumas promessas na zona metropolitana de Maputo, é a empresa municipal metropolitana da cidade de Maputo, é a empresa municipal de transportes. E essas promessas também foram feitas mediante determinados acordos que já vinham sendo firmados com determinados parceiros. Agora, de facto, como público, como povo e como utente, temos que cobrar aos os gestores dessas empresas onde é que estiveram ou onde é que estão as promessas que já vinham sendo feitas. Mas que há uma vontade, eu penso que há uma vontade. É por isso que determinados grupos sentam, desenham e procuram financiamento. Agora, temos que continuar a fiscalizar as promessas, temos que continuar a fazer oração para que o país caminhe para um bom ritmo. Todos nós queremos. Eu não acredito que, mesmo que eu seja membro do Partido Frelimo, esteja a compactuar com coisas de corrupção ou que esteja a compactuar com a falta de desenvolvimento no meu país. Não. Eu também quero ver o meu país a desenvolver. Eu quero um país melhor para mim, para meus filhos, para meus netos, se possível. Então, esse é o princípio que todos nós queremos. Agora, que temos alguns dirigentes também corruptos, alguns dirigentes que não merecem continuarem nas funções onde estão, nós temos que fazer, temos que pensar. Aliás, já vinha ali o governo a dizer ontem, só para fazer uma comparação com a situação que estamos a viver no Inater. No Inatro, aliás, atual Inatro. E o governo esteve ontem a falar que há um estudo, aliás, primeiro houve orientação do próprio Presidente da República para fazer uma auditoria ao Inatro e depois responsabilizar pelas situações que o Inatro está a fazer viver o povo. É isso que deve acontecer. Deve existir vontade política dos nossos dirigentes, do mais alto ao inferior. Depois, deve existir responsabilização por aqueles que assumem funções de chefia no governo e nada conseguem fazer para satisfazer ao povo. Porque este povo, como se diz sempre, paga seus impostos, paga os seus serviços, para ver esses serviços a correr da melhor forma possível. Então, se temos incompetentes no governo, não só no governo, no setor privado, nós somos convidados a chamarmos e a falarmos com eles. Estamos aqui a falar da Mozart. Estamos a falar que a Mozart esteve a chantagear. Mozart não é governo, mas é o setor privado que esteve por várias formas a chantagear o próprio governo. Então, há muita coisa que nós temos que melhorar e tudo parte da nossa consciência pessoal. Não, temos que começar a pensar diferente para termos resultados diferentes. Muito bem, muitíssimo obrigado, deputado Sabir. Professor Pangaia, volto mesmo consigo. Como conciliar este projeto com outras prioridades urgentes? Estamos a falar do setor da saúde e da educação. É importante referir o seguinte, que é preciso que tenhamos uma reforma profunda com relação ao nosso Estado. Enquanto nós não tivermos isso, dificilmente vamos encontrar saída sobre essa questão. E isso passa necessariamente por eleições livres, justas e transparentes. E para que as autoridades de lá saírem, puderem começar a desenhar novas políticas públicas no setor de educação, no setor de saúde e em vários outros setores vitais. Olha, por exemplo, nós podemos ver a cidade de Maputo. Não faz sentido que hoje tenha problemas de transporte.
a gestão de transporte como está sendo feita na cidade de Maputo. Se você for a ver, há de ver na hora de ponta tantos autocarros estacionados ali no parque do transportes do município de Maputo, incluindo aqueles autocarros atrelados que parecem circulam em determinadas horas, sobre umas horas, mas mesmo assim, nós já temos muitos autocarros, mas, no entanto, estamos a ter escassez de transporte na cidade de Maputo, com tantos autocarros que existem. Isso mostra claramente a falta de capacidade de gestão de transporte. Não é o problema de meios aqui, neste momento, por aquele que passa na hora de ponta, naqueles parques da empresa municipal de transporte, vai encontrar vários autocarros ali, parqueados. Mas, no entanto, nas paragens estão aí as pessoas a gladiarem-se. 22 horas as pessoas estão a sair desses locais de refrigeração, sei lá o quê, não tem transporte. O que está acontecendo? É o problema da mentalidade. É o problema das pessoas estarem no poder durante muitos anos e já não tem coisa para oferecer à sociedade. Essa questão da falta de possibilidades de deixar o lugar onde está e convidar outros para também trazer novas ideias. Não está aí. São as mesmas pessoas que circulam em diferentes setores com ideias antigas. É por isso que estava a falar que o deputado estava a dizer que os magnatas cada ano vão poder evoluir nas suas táticas. E depois, o que está a acontecer com as lideranças? Estão a evoluir também? Não. Os magnatas vão evoluindo nas suas táticas, os líderes vão regredindo nas estratégias de combater a esses. O que você espera desse país? Então, a ganância de não largar o osso é isso que está a fazer com que nós não consigamos, neste momento, encontrar o meio termo ou o antídoto para poder resolver os atuais problemas que o país tem. Eu ouvi aqui, vamos orar para o nosso país. Aí eu concordo com o deputado Sabri. Todas as estratégias foram feitas, de nós os humanos não estamos a conseguir. Vamos orar para que apareça um David de hoje, aquele que dissipou a cabeça de Goliat e libertou o povo de Israel. Começou aí a cantar salmos. Depois de Saul, que era rei naquele momento, acreditava que ele tinha força, afinal de contas os seus poderes já tinham sido retirados e colocados no David. Então chegará um momento desta natureza em que esse regime não encontrará nenhuma estratégia para poder resolver os problemas deste país. E a partir dali sentir-se-á com a obrigação de poder largar o osso e deixar que os outros também possam dar. Porque a estratégia humana de poder fazer largar o osso praticamente está a minguar-se. Estamos a ver partidos políticos que estavam-se a confiar que eles também poderiam trazer seu valor acrescentado, foram se aglutinar nesse jogo de mentira do diálogo nacional inclusivo, estão aí a ser hipnotizados, dia após dia vão ser hipnotizados. Aqueles que ontem falavam de uma maneira, hoje, porque estão naquele clube de mentiras, já falam de outra coisa. Eu sinceramente sinto bastante a mudança sempre. Por que eu sempre tenho falado sempre de Ivone Soares? Ivone Soares era minha ídolo. Eu acreditava na Ivone Soares. Mas a partir da altura em que foi se envolver naquela questão, mudou completamente. Não vamos fugir ao Dentre tema, ela, tem várias outras figuras que o país tinha esperança de que poderiam, de alguma forma, contribuir para a melhoria de qualidade de vida dos moçambicanos, mas, infelizmente, foram se entulhar naquele grupo e hoje, totalmente diferentes. Vamos às últimas considerações. É o seguinte, vamos poder orar. Eu vou pegar essa questão. Vamos orar para que Deus dê força a um dos cidadãos, ou a uns cidadãos, a poder promover mudanças neste país,
por forma a trazer a melhoria de qualidade de vida neste país. A força humana, tudo indica que esgotou, mas precisamos que a mão de Deus ele possa poder conduzir aos moçambicanos a poder trazer a melhoria de qualidade de vida dos moçambicanos. Já basta o povo moçambicano, nós moçambicanos, a passarmos por essas civícias. Muito obrigado. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangaia, deputado de Saber. Tem também o espaço para apresentar as últimas considerações em relação aos temas que foram arrolados nesta mesa no dia de hoje. Não, eu penso que é o momento de pensarmos num Moçambique melhor, continuarmos a acreditar no nosso governo, continuarmos a dar esperança neste presidente que tudo está a fazer para ter um Moçambique com resultados diferentes. Temos visto a cada dia que passa o seu empenho, a sua dedicação na diplomacia com os demais países e tanto como na diplomacia interna, política, com os partidos da oposição, para que juntos pensem por um Moçambique melhor, para que juntos construamos o Moçambique que todos nós almejamos. E os desafios são vários, e é isso que tenho dito, somos todos convidados a dar o nosso máximo e somos todos convidados a orarmos por este Moçambique, a orarmos pelos nossos líderes, para que continuem a pautar por bons princípios, bons valores e que se afastem da corrupção, para que tenhamos um Moçambique melhor para todos nós. E aos irmãos muçulmanos que hoje iniciaram o seu jejum, nós desejamos um Ramadã Mubarak, que seja um mês de muito sacrifício, que se afastem de todo o mal do Shaitan, Satanás, e que aproveitem o mês para fazer o melhor, que sejam da melhor forma recompensados por Allah, Deus, neste mês de Ramadã. E muito obrigado pelo convite que nos foi formulado mais uma vez. Muitíssimo obrigado, deputado de Saber. Agradecemos também a si, a professora Pangaia, mas é claro que o especial agradecimento vai ao caro telespectador internauta que nos acompanhou do princípio até o fim desta mesma transmissão do FTV Debate. Nós nos despedimos com a promessa de voltarmos na próxima quarta-feira e reforçamos o pedido ou a exortação de que, de fato, Moçambique precisa orar para que as coisas venham a melhorar nesta mesma nação, não apenas no contexto político, social, mas em todos os setores que afetam de forma direta a toda a população moçambicana. Despedimos-nos, como bem dissemos, mas prometemos voltar com mais temas a serem arrolados nesta mesma mesa. Mas não vamos sem antes desejar uma noite de quarta-feira altamente abençoada e que a sua semana laboral continue a ser altamente calma. Fique bem, melhor dizendo, fique com Deus. Até lá.